Paz do Senhor Jesus nos envolva a todos na noite de hoje. Obrigado à diretoria, obrigado pessoal pelo convite. Primeira vez que falo nessa casa e estou gostando. Obrigado. A espiritualidade me disse para falar uma coisa hoje e a nossa irmã na abertura falou um pouco do que eu vou falar. Então, quando ela falou em conexão, e realmente estamos conectados, né? Essa questão de nos conectarmos com a espiritualidade é muito importante. Nós esquecemos disso. A casa espírita, eu posso dizer que a maioria delas esqueceram um pouquinho de falar mais de Jesus, de Kardec, da própria doutrina espírita. Precisamos mais disso. A partir do momento que entramos na casa espírita, um lugar sagrado, o silêncio deve ser absoluto. Como é que nós vamos conectar com a espiritualidade? Conversando coisas, olhando o celular, batendo papo, conversas fúteis. Se nós viemos principalmente buscar alguma coisa, eu tenho que conectar com a espiritualidade. No momento que eu entro aqui, não interessa a hora, o silêncio é absoluto. Eu entro em oração, eu busco a espiritualidade, eu busco o meu anjo da guarda que está comigo, eu peço a Jesus nesse momento que me oriente. Conversa é lá para fora, aqui dentro é silêncio. A partir do momento que estou aqui, aí nos conectamos com esses amados amigos que estão aqui para nos ajudar. Quem pensa que só a partir do momento que se entra lá recebe alguma coisa, está enganado. Vou contar um fato ocorrido no Centro Espírita Manuel Girão, quando eu frequentava lá. Tinha um grande amigo meu saudoso, o Mário Forest. Estava ele, a esposa e a sogra. A sogra nunca tinha ido a um centro espírita, ela era uma evangélica, tinha vindo de outra cidade. E no convite dele para ir à casa de oração, ela acabou indo com o genro e a filha. Estávamos os três sentados juntos. Na época era uma palestra do saudoso Parisotto, tinha mais de 200 pessoas no centro ouvindo a palestra. E em dado momento a sogra bateu o cotovelo dele e falou: Mário, posso fazer uma pergunta? Pode. Quem são essas pessoas, rapazes e moças de branco, que ficam passando nas fileiras, colocando a mão na cabeça das pessoas? Aí o Mário percebeu, logicamente, que era um espírito. Não podia falar para a evangélica que era espírito. Então falou: não, isso é normal no centro espírita. Os rapazes e as moças ficam aí colocando a mão na cabeça para dar um passe, transferir os fluidos, que as pessoas se sintam bem. Ai, que bom! Quer um exemplo maior do que esse? Uma evangélica que nunca entrou no centro espírita e dá um depoimento desse. Ela viu a espiritualidade trabalhando com cada um durante a palestra. Se é um espírita, um vidente ou qualquer outra coisa, outro ser falar, a gente até acredita, mas a prova maior é essa. Então, a partir do momento que nós entramos numa casa espírita, silêncio, vamos nos conectar com a espiritualidade, porque ela já começa a trabalhar conosco, saber o que nós temos, onde ela vai trabalhar. Então isso é importante. Eu estava ali no cantinho ali, vendo gente no celular, não vi quem era, mas não é o lugar disso no centro espírita. Isso é espiritualidade que pede para a gente falar. A gente tem que falar. Quando ela falou em conexão, é isso mesmo. Temos que deixar a conexão física do lado e nos conectarmos com a espiritualidade. Porque a gente vem ao centro espírita buscar algo. Jesus disse: busque, bata, procure. Então nós temos que fazer isso. Se nós não batermos, a porta não vai abrir. Se nós não procurarmos, não vamos achar. Não é isso? Se eu não buscar, não vou encontrar.
Então, o que é o centro espírita e por que nós frequentamos o centro espírita? Tem um objetivo. Cada um aqui deve responder essa pergunta. Por que eu frequento o centro espírita? E por que eu venho à casa espírita? Fica essa pergunta para vocês responderem. Segundo Emmanuel, o centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Olha que bonito. Nós não podemos esquecer também que os centros espíritas colaboram com a difusão da doutrina espírita. Nós temos que difundir a doutrina. Se nós participamos da doutrina, temos que difundir, né? O estudo sério, a irmã falou que vai começar os cursos na casa, né? Temos que frequentar os cursos, temos que aprender a doutrina. Eu dei um apelido para a doutrina, eu chamo a doutrina de corrimão. Por quê? Porque a nossa vida é uma escada, para uns uma escada muito íngreme, para outros mais leve, mas é uma escada que nós só subimos, e a subida é muito difícil. Nós caímos do degrau, nos machucamos, lamentamos, nos revoltamos, xingamos. Mas quando você tem um corrimão nessa escada, onde você pode se apoiar, fica muito mais fácil subir a escada. Essa é a doutrina espírita. Quando eu conheço a doutrina, ela torna o fardo mais leve, porque eu me conheço. Eu sou um espírito eterno, tenho sede de aprender, e quanto mais eu aprendo, mais leve fica o meu fardo, porque agora eu sei como aplicar, eu sei o que eu tenho que fazer, eu entendo as minhas dificuldades, eu entendo que todas as dificuldades que aparecem em minha vida são os frutos amargos dos plantios pretéritos, plantaram por mim mesmo, e agora eu estou colhendo esses frutos. Se veio até mim, porque é necessário, e eu tenho que aceitar com resignação. E vem aquela pergunta: por que comigo? Por que não com o outro? O outro também tem. Eu não tenho nada a ver com o outro, eu tenho que ver comigo. Somente comigo. Então, a evolução, embora pertença à coletividade, mas a evolução é individual. Eu não tenho nada a ver com o outro nessa questão, tá? Nós costumamos frequentar o centro espírita durante anos. E eu pergunto a você: está tendo resultado? Uma amiga minha uma vez me convidou para ir num lugar aí que tem uma pessoa que fazia curas espirituais, cirurgia. No lugar aqui em Piracicaba já não tem mais. E passou um tempo, eu fui para conhecer. Cheguei lá e encontrei com essa pessoa problemática, muito problema, né? Sempre cheio de problema. Aí ela falou: oh, que bom, você veio, né, tal. Aí eu falei: vou conhecer. Ela falou: faz 10 anos que eu frequento aqui. Eu perguntei: mas não sarou ainda? Você vai fazer aqui 10 anos? Você só frequenta? Aí eu pergunto para vocês, é o que ela disse: você só frequenta o centro espírita? Ou realmente tem algo a mais que você faz
frequentando o Centro Espírita. Nós não podemos tornar o Centro Espírita uma igreja. Eu vou lá, ouço palestra, vou tomar uma aguinha, tchau, está feita a minha parte. Essa semana está cumprido, bonitinho, está pronto. Isso é igreja. Vamos voltar ao igrejismo. Espiritismo é espiritismo. Não podemos confundir as coisas. Então, o que acontece quando nós entramos no Centro Espírita? Dia da palestra, por exemplo, eu já comentei dessa conexão. Temos que falar de Jesus. Esse nome não pode ser esquecido nunca. Nunca. Mas eu tenho que sentir esse Jesus, não aquele Jesus místico, colocado pela igreja há séculos, aquele Jesus carne, que morreu, se usava sandália alta, baixa, se túnica azul, verde, isso não interessa para nós. Esse Jesus não existe mais. É aquele Jesus que nunca morreu, que está presente em todo lugar. Não aquele Jesus que eu preciso sair daqui, viajar quilômetros para rezar a Deus, rezar a Maria, rezar a não sei quem. Não é esse Jesus, mas é aquele Jesus verdadeiro, eterno, viveu muito antes e vive de nós e viverá eternamente, Criador desse planeta, desse orbe. Estamos aqui por vontade dele, que nos ama muito, a ponto de vir aqui trazer a boa nova. O caminho, a verdade e a vida. Qual o caminho? Seus ensinamentos. Eu estou praticando aquilo que está no Evangelho, que é a verdade, que João diz no 8,32, conhecereis a verdade vos libertará da ignorância. Eu estou buscando isso para mim. Eu espero o que de Jesus? Não pense que Jesus vai bater na sua casa, não. Todo o Evangelho você vê, nunca Jesus foi cutucar a ferida de ninguém, foram buscá-lo. Eu também tenho que buscar. Zaqueu, Jesus queria comer na casa dele, mas ele foi lá subir no arbusto e queria ver, porque ele era alto assim como eu, sabe, Zaqueu. Então ele não podia ver Jesus, né? Então ele teve que subir numa árvore para ver. Então Jesus falou: Zaqueu, desce daí que eu vou na sua casa. Mas ele foi buscar Jesus. Todos. Outra coisa, quando se fala em Evangelho, lembramos do Evangelho no lar, né? O que é o Evangelho no lar? Quem faz o Evangelho no lar aqui? Tudo bem. Ler é a coisa mais linda do mundo, ó. Pega o Evangelho, leio lá um coisinho, faço um comentário, toma uma aguinha, tchau, vamos dormir. Isso é o Evangelho no lar? Sabe qual é o verdadeiro Evangelho no lar? É a prática do Evangelho no lar. Se eu não consigo praticar o Evangelho no meu lar, com minha esposa, meu marido, com meus filhos, com meu avô, minha avó, quem está ali, não é Evangelho no lar. Mas eu estou brigado com meu marido, brigado com minha esposa, meu filho não olha da minha cara e tal. Que Evangelho no lar é esse? Onde está o Evangelho? Eu venho à casa espírita buscar algo, sim, que Jesus disse: se vier trazer uma oferenda, não é isso? Olha lá, mas se tiver algo com alguém, primeiro repare, depois vem. Como é que eu posso vir com o coração embrutecido, com raiva, com rancor, com ódio de alguém, e eu quero alguma coisa do alto, se eu não dou algo para o próximo? Isso é Evangelho.
Não posso olhar na cara da minha esposa, mas eu venho buscar aqui porque eu estou doente. Espera aí, a doença aí é na alma. Primeiro vou curar essa doença. Não adianta nada. Essa é a pura verdade. O que Jesus coloca para nós, não é o Mário que está falando aqui. Está lá no Evangelho. Qual o objetivo da casa espírita? Promover o estudo da mediunidade, visando também oferecer orientação segura para as atividades mediúnicas, manter um trabalho de atendimento fraterno, que é o principal. Nós precisamos ouvir as pessoas que estão doentes, para poder ajudá-las, quantas vezes for necessário. Orientação, esclarecimento às pessoas que buscam o centro espírita. Agora eu vou fazer umas perguntas para os senhores aí. Fica só de reflexão. Não precisa responder para mim não. Mas se tiver algum irmão, cunhado, cunhada, então, não precisa ser vocês não. Vocês estudam a doutrina? Ou apenas frequentam as palestras? Você só vem à casa espírita em busca de curas ou vem para aprender também? Isso é outra coisa. O Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: amai-vos e instruí-vos. Ele não falou amor não. Instruí-vos é buscar conhecimento. Então eu tenho que aprender a doutrina, o Evangelho. Eu leio o Evangelho, mas não coloco em prática, não adianta nada. É como o cara que conhece as leis de trânsito, mas não pratica. Passe na vermelho, não para onde é para parar, ultrapassa o lugar proibido, mas ele conhece as leis. Ele conhece. Mesma coisa. Eu estou com o ensinamento na mão e não aprendo. Quando Jesus reunia as pessoas e fazia chamadas curas, ou milagres por não entendimento das pessoas da época, ele dizia assim depois que promovia aquilo. Antes ele falava para a pessoa: você quer ser curado? Você deseja se curar? Você acredita que Deus pode curar? Sim. Então você está curado. A tua fé te curou. E fui eu. E outra coisa: vá e não peques mais. Essa é a palavra-chave. Eu vou buscar a cura, mas eu continuo fazendo tudo aquilo que eu fazia antes. Eu não mudo o meu pensamento, eu não mudo as minhas atitudes, eu não mudo os meus atos. Como é que eu posso ser curado? Como a própria irmã disse lá, existem aquelas coisas que nós mesmos escolhemos ou foram impostas por Deus para o nosso próprio bem, que não vão ser curadas, vão ser amenizadas. Mas eu já vi do centro espírita várias pessoas, não vou citar nome porque, que eu conheço, vários tipos de doenças, inclusive câncer, sair da câmara de passe e não ter mais o câncer. Várias. Durante a palestra, uma palestra, ela relatou: eu senti mexerem em mim, estavam mexendo em mim na palestra, eu senti e eu deixei. Foi ao médico e não tinha mais nada. Várias, não é uma. Faz 40 anos que eu estou na doutrina espírita. Eu vi muita coisa. Passaria o dia contando o que eu vi. Então,
é fé. O que é fé? Confiança. Ou eu acredito, ou eu confio, ou não confio. Não tem meio termo. Eu acho que. Aí eu vou lá para ver se eu sou curado. Não adianta. Posso ficar 10 anos aqui dentro, você não vai curar. Aonde está a cura? Na alma. Isso é importante. Busca primeiro o reino dos céus, tudo mais será acrescido. Palavras de Jesus. Quando ele falava assim, não peques mais, tem muita coisa em cima disso. Faça a sua reforma íntima a partir de agora. Agora você tem condições de fazer. O que é a reforma íntima? Primeiro, está lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. A pergunta é: qual seria o meio mais eficaz, de melhorarmos essa vida e não sermos levados pelo mal? Conhece-te a ti mesmo. Mas como conhecer-me a mim mesmo? Amai-vos e instruí-vos. Vou buscar na doutrina. Quem sou eu? Ou melhor, o que sou eu? Um espírito que precisa melhorar? Lógico, o espírito de terceira ordem, num planeta de prova e expiação, veio fazer o que aqui? Passear? Melhorar, reconciliar, provar, expiar. O que Jesus falou? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, e nós podemos vencer. É simples. Como eu falo simples, quando nós aprendemos a cuidar da nossa própria vida, aí nós vamos começar a melhorar mais, descobrir o que eu sou, o que eu tenho para melhorar. E aí, mas como conhecer-se a si mesmo? O que Santo Agostinho fala no Livro dos Espíritos? Acho que muitos palestrantes já falaram isso para vocês. Faça como eu fazia quando eu estava aí na Terra. No final de cada dia, eu vou analisar o que eu fiz de bom e o que eu fiz de mal. Aquilo que eu fiz de bom, eu continuo fazendo, melhorando cada vez mais. Aquilo que eu fiz de mal, eu paro e vou reparar. Se cada dia eu fizer isso, eu começo a me conhecer, porque aí eu vou saber que lado meu eu tenho que melhorar. É esse conhecimento que eu preciso. Aí eu vou encontrar amparo. E ainda, ore e vigie, para não caíres em tentação, porque o mundo é tentador e nos leva mesmo. Então é dessa forma que nós temos que pensar. Eu vou buscar, mas eu estou preparado para receber? Ou eu quero terceirizar meu problema? Eu vou lá, eu quero que o Santo Espírito, que a espiritualidade, que Jesus, que os médiuns aqui tirem o que eu tenho, eu vou sair daqui, graças a Deus, tiraram de mim. É isso? Não. O problema foi gerado por mim, nessa ou na outra encarnação. Então, a solução está em mim também. Eu tenho que tirar isso de mim. O esforço é meu. Por isso que Jesus falava: a tua fé te curou. Vai e não peques mais. Ele não falava: eu te curei. Não. Ele jogou responsabilidade para as pessoas. Então é você que é responsável por você mesmo. Eu sou responsável por mim mesmo. Você não teve o livre-arbítrio de fazer as coisas? Também tem o livre-arbítrio de reparar as coisas. A doutrina, ela é dura, mas ela é correta. Ela nos coloca no caminho correto. Como diz Raul Teixeira, não é fácil ser espírita. É muito difícil ser espírita. Tem que ter coragem. Coragem de deixar um monte de coisa de lado. Aquilo que estamos apegados. E viver espiritualmente. Essa é a parte mais importante,
dentro da doutrina. Viver espiritualmente, aprender as coisas do Espírito, porque é o que nós somos. Que a paz de Jesus continue envolvendo a todos. O tempo é curto, podia falar mais, mas só meia hora, porque vocês têm o trabalho. E que Jesus ilumine a vida de cada um de vocês, hoje e sempre. Muito obrigado, que assim seja.